dar as boas-vindas a todos e agradecer, portanto, a vossa presença, mas acima de tudo, começar por cumprimentar e agradecer ao Dr. Gustavo Carona por ter aceito este convite, pela disponibilidade. Sabemos bem o quanto a sua vida é bastante preenchida, bastante ocupada, e ter aqui uma hora para disponibilizar e para estar connosco nesta última tertúlia de um ciclo de 4 é para nós muito, muito gratificante. E, portanto, muito obrigada, Dr. Gustavo, por estar aqui hoje connosco. Obrigado. Hoje vamos ter um momento, tenho a certeza que vai ser um momento muito rico, vai ser um momento muito especial, vai ser um momento de grande partilha. E para não demorar muito mais, eu gostava de começar por apresentar o Dr. Gustavo. Eu acho que dispensará certamente as apresentações, mas ainda assim sinto que o devo fazer, é o mínimo que posso fazer neste contexto. E, portanto, eu começava por apresentar o Dr. Gustavo enquanto médico de carreira, anestesista, intensivista, que nasce no Canadá, não é? Mas veio muito cedo para o Porto, onde cresceu, onde estudou, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e também pela qual já foi galardoado com a distinção de ex-aluno, entre muitos outros prémios e reconhecimentos já recebidos ao longo da sua carreira, de quase 2 décadas. Podemos dizer que o Dr. Gustavo tem um talento nato para cuidar dos outros, mas também tem o dom da palavra, da escrita, e é também nos seus livros, nas suas crónicas, nas redes sociais, que certamente muitos de nós conhecemos, que o Dr. Gustavo apela à mudança, apela a uma reflexão crítica perante as realidades complexas, que muitas vezes não queremos conhecer, e acima de tudo à necessidade de um compromisso, não é? De uma ação solidária, e tenho a certeza, e quem é que não conhece ou nunca ouviu falar nos livros do Dr. Gustavo, 1001 cartas de Paramazul, o mundo precisa de saber, e mais recentemente o Diário de um Médico no combate à pandemia. Mas se a sua escrita é cativante, poder partilhar em pessoa da sua experiência de mais de uma década dedicada a missões humanitárias que o levaram a viver no meio de alguns dos ambientes mais adversos e perigosos do mundo, é sem dúvida um privilégio. E cabe-me a mim e fico muito feliz e estou muito contente. Portanto, muito obrigada, Dr. Gustavo, por ter aceito o nosso convite e, como disse, é mesmo uma honra poder partilhar desta tertúlia consigo e com os participantes que nos acompanham neste final de tarde. E, portanto, eu começava talvez, se me permitir, com uma questão. E se calhar, antes de percorrermos consigo a sua experiência humanitária pela Ásia, África e mundo árabe, e que dá o nome a esta tertúlia de hoje, eu tenho a certeza que todos quererão saber como é que nasce esta vontade de fazer voluntariado, de querer ajudar os outros, de fazer a mudança neste contexto de ajuda humanitária internacional. Bem, o que é que move quando, não é? Portanto, e como é que surge isto na sua vida? E talvez, se quisermos posicionar, foi antes, foi durante ou foi depois do seu curso em medicina? Que naturalmente já é uma profissão onde presta cuidados, não é? Portanto, onde cuida dos outros. Eu não sinto que tem. Bem, antes de mais agradecer o convite e as suas palavras, sinto sempre que são demasiado grandes para aquilo que eu sou, mas bom, fica do vosso lado a responsabilidade daquilo que disseram. Eu não sinto que seja um predestinado, que a palavra vocação e, e ofícios, não é, que estão cravados no nosso destino, não tem nada a ver com a minha forma de ver a vida. Eu sou muito fruto das circunstâncias, do acaso, do aleatório, das escolhas, obviamente, e da busca pela paixão, pela felicidade, e no decurso da minha vida fui sempre tomando as minhas decisões com uma base bastante emocional, racional e emocional. Portanto, querer ser médico foi uma decisão emocional. Eu gosto muito dessa profissão por motivos até pessoais. E depois, quando comecei a ver o mundo, achei que não fazia sentido gostar de ser médico sem uma procura de uma justiça humana, humanitária, humanista, que fosse além fronteiras, depois de ter visto algumas realidades de extrema pobreza, nomeadamente em África.
Depois nasce um bocadinho a vontade de trazer as pessoas para dentro dos meus olhos e para dentro daquilo que o meu coração viu, porque lá está, no sentido em que eu não sinto que seja especial, eu acho que a maior parte das pessoas, se lá estivesse, se visse aquilo que eu vi, provavelmente veria o mundo com cores diferentes, e é nessa esperança que mais pessoas tenham um pensamento de globalidade em relação ao ser humano que vou escrevendo, que vou falando, que vou participando nestas conversas, porque sim, acho que infelizmente parece que aquilo que eu fiz é especial, mas não é. Acho que é simplesmente ir atrás do exercício de uma profissão e querer globalizá-la, vá, como tantas pessoas fazem, mas de uma forma, com motivações um bocadinho diferentes. Uhum. É curioso estar a ouvir, de facto, a profissão também permite essa procura e essa busca e esse cuidar também aqui, não é? Portanto, no seio e no meio da comunidade, da população, mas, mas a sua vontade de ir para globalizar, não é? Essa vontade de ajudar os outros é interessante. E falou aqui nas emoções, e de facto, eu também já tinha lido há algum tempo numa entrevista sua em que dizia exatamente isso, que sempre tomou as suas decisões baseadas nas emoções, nas suas emoções. E também, de alguma forma, também já foi aqui abrindo as portas e dizer que foi foi algumas coisas que viu que o levou a percorrer este caminho, ou a escolher este caminho. Mas gostava só de lhe perguntar, até porque, para quem nos está a ouvir e que quisesse abraçar um desafio semelhante, não é? Portanto, foi essa emotividade que lhe abriu as portas para a ajuda humanitária ou teve que correr, peço desculpa, portanto, várias etapas para lá chegar, não é? Há passos muito concretos que nós temos que tomar. Se alguém quisesse agora seguir também este caminho que o Dr. Gustavo escolheu, o que é que recomendaria? Ou como é que se abrem portas neste contexto? O que é que se tem que fazer? É conhecer as pessoas, é contatar as pessoas, é pesquisar? O que é preciso? Bom, eu costumo dizer que é preciso três coisas: querer muito e querer muito. Agora, aquilo que eu gosto de tentar chamar a atenção é execuível para qualquer ser humano em qualquer parte do planeta. Nós somos um ser social, nós só existimos em sociedade, nós praticamos empatia e compaixão, quer queiramos, quer não, uns mais do que outros, uns com mais consciência social do que outros, uns com mais sentido de comunidade e de partilha do que outros, mas todos nós somos seres sociais. E agora, o que me parece importante é que dentro das nossas ocupações múltiplas, guardemos algum espaço para sermos cidadãos do mundo. E agora, a forma como nós executamos essa cidadania pode ser de diferentes formas. Há pessoas que nunca foram a lado nenhum e que fazem muito mais a diferença do que eu. Portanto, a minha história se calhar é mais espetacular, não é? No sentido de proximidade de locais de guerra, questões de vida ou de morte, mas não é assim que se salva o mundo. Salva-se o mundo com a nossa opinião, com a nossa tomada de posição em relação a questões que têm que ser baseadas nos direitos humanos. E se nós acordarmos de manhã e dissermos ao espelho todos os dias que todas as vidas são iguais, certamente vamos nos aperceber que há muitas coisas da nossa vida onde nós podemos exercitar essa tomada de consciência, seja na participação monetária em organizações, seja no nosso voto, seja na nossa capacidade de fazer lobby nas conversas de café, porque a verdadeira política faz-se entre família, entre amigos, entre conversas banais, e obviamente que no limite tudo é política, não é? Política, eu sou um ser completamente apolítico no sentido partidário, mas a política é a luta pela felicidade comum
e tem vários espectros, não é? A medicina nem sequer provavelmente é o mais importante. Portanto, eu não consigo dar assim pistas concretas para quem tem sonhos de mundo, porque há um mar de hipóteses que está, e cada vez há mais, e eu cada vez me sinto mais desatualizado em relação a coisas novas que vão acontecendo, e ainda bem. Mas acho que acima de tudo é uma forma de estar na vida, não tem a ver com a decisão A, B ou C, não tem a ver, não é só porque eu já fui à África e fiz qualquer coisinha que faço parte da solução. Acho que é um pensamento de humanidade global, de igualdade, de nivelação e de justiça que se pode ser exercido de um milhão de formas e que qualquer pessoa tem certamente a capacidade, mediante o seu percurso profissional, mesmo que faça joias, pode dedicar parte dos lucros a causas, ou pode pôr as pessoas a pensar com os seus desenhos no sentido da arte de intervenção e lançar reptos de pensamentos que enquadram, não é, nisto que nós estamos a discutir nesta conversa. Portanto, qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer momento, deve e pode enverdar por um caminho que eu acho que é só o oposto ao nacionalismo, é oposto ao umbigocentrismo, é oposto a esta questão de que nós somos melhores do que os outros, e é tão simples quanto isso. Uhum. É o não conformismo, não é? Portanto, é não nos conformarmos com o que nos rodeia, e é arregaçar as mangas e lançarmos, portanto, neste propósito de fazer a diferença com o outro, e é muito interessante as ideias que foi aqui lançando, e é curioso também realçar aqui o aspecto da família, porque sem dúvida há tantas coisas e formas tão diferentes que nós podemos escolher, trilhar e fazer na mesma essa diferença. Mas quando eu lhe colocava a questão, também lhe colocava no sentido talvez mais formal, não é? Portanto, é fácil chegar a um Médicos Sem Fronteiras e integrar a equipa e dizer eu quero participar nas vossas missões, eis-me aqui, ou é preciso fazer um percurso, é preciso fazer formações, é preciso... O que é que é necessário neste contexto? Apenas... Olha, Até porque não quem nos está a ouvir até pode ter essa curiosidade, e aproveito até, antes de lhe passar a palavra, e peço desculpa, nada. eu aproveito para dizer, para quem está online e que nos está a acompanhar, que se tiverem questões, e que certamente terão, podem colocar as questões para o Dr. Gustavo no Q&A, eventualmente no chat, e que, à medida que nós vamos progredindo, portanto, elas serão certamente respondidas. Mas voltando então à questão que lhe Olha, colocava, Dr. eu Gustavo. acho que é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas às vezes sentem alguma desilusão perante a vontade versus a realidade das organizações internacionais, e volto a dizer, há muitas organizações e há muitas formas diferentes. Agora, o que é que me parece que é comum a todas as outras? A sua pergunta, só em jeito de comparação simplista, eu traduzia como é fácil ser trabalhador da SONAI? E eu dizia-lhe assim, depende do seu currículo, depende da experiência prévia, depende se é para empacotar caixotes ou se é para ser da direção e mandar nas pessoas todas e tomar decisões. Portanto, uma ONG é exatamente como uma empresa. Precisa de determinadas pessoas com determinadas qualidades, formações, capacitações profissionais, e depende daquilo que estivermos a falar. Cada voluntário eu não gosto muito da palavra voluntário neste sentido, porque estas organizações tendem a profissionalizar as pessoas. Uhum. Portanto, muitas vezes há um coração de voluntário,
mas uma atitude profissional. O trabalho humanitário é tão profissional como outro qualquer, só que em vez de fazer sapatos, faz, no caso dos Médicos Sem Fronteiras, que eu conheço melhor, faz cuidados de saúde onde eles são mais necessários. E como é que se faz cuidados de saúde onde eles são mais necessários? Com pessoas, quer dentro do espectro médico, e quando eu digo médico, estou a englobar enfermeiros, psicólogos, técnicos de laboratório, outras áreas que não a medicina tout court, e não médicos que são essenciais para o funcionamento das organizações. Logística, construção, tudo o que seja administração e finanças, recursos humanos, muitas vezes ciências políticas, porque é preciso compreender os contextos e há muitas pessoas que têm um background de ciências políticas para serem líderes de projeto e para poderem compreender os locais que são muito diferentes e que são sempre extremamente exigentes do ponto de vista da compreensão militar, cultural, costumeira, e é nesse sentido que é preciso pessoas diferentes para fazer um pequeno hospital funcionar. Portanto, depende muito do currículo que nós trazemos e daquilo que cada organização precisa para funcionar. Portanto, muitas vezes as pessoas, eu não sei com quem é que eu estou a falar e por isso é sempre mais difícil, mas as pessoas têm aquela ideia de eu tenho duas mãozinhas, porque é que não me chamam e porque é que não me põem em África a salvar toda a gente? Pois, porque a viagem de avião custa dinheiro, porque as estadias custam dinheiro, porque as organizações para funcionarem custam dinheiro, portanto isto custa muito, muito dinheiro fazer com que nós consigamos entregar cuidados de saúde nos locais mais difíceis do planeta. Logo, cada estrangeiro tem que ser mesmo uma mais-valia para o funcionamento destes projetos diferentes no terreno. E muitas pessoas são também extremamente importantes nas sedes dos projetos. Grandes organizações têm centenas de pessoas a trabalhar aqui nas diferentes sedes, que normalmente estão na Europa, mas não só. Portanto, é preciso, eu acho que em Portugal há uma ignorância muito grande em relação à ajuda humanitária. Para mim aquilo que está a acontecer na Ucrânia é mais uma vez uma prova disso, as pessoas foram a correr para as farmácias comprar paracetamol. Eu tentei dizer, não, peguem nesse dinheiro e ofereçam à Cruz Vermelha Ucraniana. Percebam que há pessoas que têm as suas reflexões maturadas há anos, no sentido de saber ajudar. Ajudar é das coisas mais difíceis que há, levanta imensas questões éticas, tem sempre prós e contras tudo aquilo que nós fazemos, e por isso, quem o sabe fazer, e quando eu digo quem o sabe fazer não estou a falar de mim, estou a falar de estruturas, de pessoas altamente competentes e com anos de experiência, normalmente falo melhor do que quem nunca fez e por mais boa vontade que tenha. Não quer dizer que às vezes da boa vontade não se construam coisas interessantes, amadoras e interessantes, mas por exemplo a comparação que eu faço é, se nós tivermos um incêndio, é mais importante chamar os bombeiros ou vamos a correr a tirar copos de água? Porque nós, por mais vontade que tenhamos em atirar copos de água, nós estamos a gastar energia, nós estamos provavelmente a pôr-nos em perigo, nós não estamos a fazer nada em relação ao incêndio e se calhar até estamos a atrapalhar quem o sabe fazer. Portanto, não fugindo à sua pergunta, é difícil, é fácil entrar nas organizações, entrar neste mundo, depende muito da bagagem e das competências que as pessoas têm e que se são ou não desejadas para o funcionamento da dita organização, tal como numa empresa. Sim, muito trabalho, muita resiliência, não é? Portanto, e muita dedicação. Acho que não sei se estou a ser muito parca no resumo daquilo que referiu, mas sem dúvida. E talvez, e temos aqui já uma questão que já estão aqui a começar a lançar e que de alguma forma também já foi respondendo, e talvez eu junto a esta questão que nos colocaram, como é que se adaptou a cada país, a cada cultura, a cada realidade, e aproveito esta questão que vem da audiência para lhe pedir para partilhar connosco, para nos permitir que possamos fazer consigo uma pequena viagem, não é? Portanto, pelas
pelas muitas experiências que viveu desde 2009, penso que terá sido desde 2009. Quer então que eu mostre agora o momento das fotografias? Sim, se Então vamos a isso. pudesse partilhar connosco esta memória, não é? Portanto, e que certamente que é uma memória muito rica. Compartilhar a tela. Desculpe, estou a ouvir. Sim, sim. Deixa só ver E se... talvez à medida que vai passando, ou que for passando, portanto, pelos diferentes lugares, Será que eu vou se conseguir possa responder até esta pergunta? responder a esta Eu não me vou questão. esquecer da pergunta e realmente talvez alguns destes, algumas das coisas que eu vou dizer aqui no meio possam responder essa pergunta, mas desde já eu diria que é preciso uma grande humildade e é preciso perceber que nós é que nos temos que adaptar a eles e que há formas diferentes de estar na vida e que precisamos de algum tempo para absorver aquilo que é o status quo de cada um dos locais e depois tentar acrescentar, e quando eu digo acrescentar, no meu caso é essencialmente do ponto de vista técnico, não é? Eu não vou ensinar as pessoas a viver, nem vou tentar ocidentalizá-las, nem vou tentar dizer que a minha cultura e a minha forma de estar na vida é melhor do que a delas. É importante que nós respeitemos e que consigamos moldar-nos àquilo que são formas de estar na vida muito diferentes. Agora, como é que se consegue? Isto é como tudo na vida, não é? Não se aprende em vídeos no YouTube, nem em tutoriais, nem em workshops na internet. Aprende-se vivendo e cada um tem a sua forma e a sua história. Bom, vou tentar ser breve, no sentido em que tenho muitas fotografias e depois para dar espaço também para perguntas, mas acima de tudo dar-vos aqui alguma visualização dos sítios onde eu estive. Eu começo com este slide para vos dizer que estar em guerra é sempre a pior coisa que pode acontecer a um país, é a pior coisa que pode acontecer aos seres humanos que lá vivem. E eu acho que isto pode parecer redundante, mas a maior parte das pessoas não percebe que todas as catástrofes, as maiores catástrofes humanitárias, são consequências de conflitos armados. E este mapa não está atualizado, ainda não tenho aqui a Ucrânia, infelizmente, mas percebam, não é, que o grande foco dos conflitos armados existe em África e depois naquilo que nós chamamos o Médio Oriente alargado, não é? Síria, Iraque, Iémen aqui em baixo, Paquistão e Afeganistão, essencialmente o Afeganistão, mas também o Paquistão com muitos problemas, e a Birmânia também é um conflito bastante ativo. Portanto, o sofrimento humano existe em várias expressões, por vezes não diretamente associado aos conflitos, mas a grande maioria das pessoas que sofre é por causa dos conflitos armados e é nesse sentido que quase todas as minhas missões foram em locais de guerra. Portanto, estes foram os sítios por onde eu andei e eu pus aqui a bold os países que eu vos vou tentar mostrar muito rapidamente. Eu tenho uma super paixão pelo Afeganistão, porque é um país super bonito, super interessante, mas é um país também muito sofredor, com uma história de 3.000 anos, portanto, quando nós às vezes achamos, não é, que a nossa propriedade intelectual vem de termos uma história muito antiga, há países com histórias muito mais antigas e que infelizmente, não é, estão a sofrer o inimaginável. Como foi bastante notícia este verão, eu vou passar à frente a interpretação política daquilo que é o Afeganistão, mas é um dos países mais pobres do mundo, é um dos países que tem a esperança média de vida mais baixa do mundo, só equiparada com os piores africanos. Já na altura, eu estive lá em 2012, numa altura em que a guerra estava bastante ativa, já na altura com índices de desnutrição muito grandes. Há uma mistura daquilo que é a cultura dos Pashtun, que até certo ponto é admirável pelo seu carácter, pela sua forma íntegra de estar na vida, com a contaminação do fundamentalismo e do radicalismo, que é um fenómeno relativamente recente, tem 20 e poucos anos na história do Afeganistão, mas que, como vocês sabem, está neste momento a condicionar tudo. Agora é um país lindíssimo, Cabul é das cidades mais bonitas que eu já vi, rodeado por montanhas, no meio de um braço dos Himalaias, que é o Hindu Kush, e gostei imenso de conhecer o povo afegão, são pessoas trabalhadoras, são pessoas combativas, responsáveis, com vontade de aprender. Claro que a questão das mulheres e o Afeganistão nem foi o mais difícil que eu já vi,
no Paquistão a questão da submissão das mulheres era bastante mais evidente, mas aquilo que salta à vista é o óbvio, não é? Que conhecemos pessoas iguais a nós, que têm vontade de viver tranquilamente e foi claramente dos países pela beleza, pela história, pela cultura, pelo carácter das pessoas que mais me marcou até hoje e também pela infelicidade de... O Afeganistão está em guerra quase desde 1973. Portanto, e se vocês pensarem que a experiência média de vida anda ali à volta de 50 e poucos anos, quase todas as pessoas, em média, não é, nasceram durante uma guerra. Claro que para nós quase que só contamos a guerra desde 2001, se calhar agora contamos desde o ressurgimento dos talibã no poder, mas eles, entre guerras civis e a ocupação dos soviéticos, têm estado com muito, muito, muito sofrimento coletivo. Qual é a solução? Não sei. Obviamente que se fosse fácil já estaria em cima da mesa. Agora, é bonito ver que há lá pessoas que merecem a nossa atenção, que merecem, lá está, o nosso sentido de mundo. Eu não tenho, não é uma opinião sobre como resolver a questão do Afeganistão, mas tenho coração que chegue para saber que são 40 milhões de pessoas que estão a sofrer o inimaginável. Eu ainda há bem pouco tempo vi uma reportagem que me impressionou imenso, não sei se vocês viram isso na televisão, famílias inteiras que estavam a vender os rins. Homens e mulheres novos que estavam a levantar a camisola e a mostrar a cicatriz, todos eles a vender os rins, se não me engano, para o Irão, para conseguirem algum dinheiro. E depois diziam que, a partir do momento em que os rins o dinheiro dos rins já não chegavam, vendiam os filhos. Vendiam filhos para conseguir alimentar os outros filhos. Portanto, é este o nível de pobreza e de miséria humana que este país vive. Mas eu gosto sempre de tentar transmitir a mensagem de beleza, de cultura, de interesse, não é? Porque acho que nós muitas vezes criamos aquele silogismo muito fácil de Afeganistão, guerra, Síria, guerra, Iémen, guerra, Ucrânia, guerra. Esquecemos das histórias, das pessoas, da beleza que o país tem e tudo isto é importante para nós humanizarmos e nos conectarmos, porque senão o nosso coração fecha-se muito facilmente e acreditem, e agora vocês percebem isto certamente com o que se está a passar com a Ucrânia, a opinião pública conta, a opinião pública move mundos, não consegue resolver todos os problemas, mas é super importante que as pessoas se preocupem, se manifestem, se façam sentir, para que estas realidades, não é, não caiam no esquecimento do mundo dos ricos que é o nosso. Bom, uma história bem africana, República Centro-Africana, quase desconhecida de toda a gente, não fosse o facto de nós termos lá um grupo de militares e alguns deles parece que roubaram uns diamantes e droga e mais não sei o quê. Mas a história deles é muito mais do que isso, e eu até acho quase triste que nós nos preocupemos com os militares que roubaram os diamantes, mas nos esquecemos que estas pessoas estão a ser completamente roubadas, não é? Espoliadas pelos europeus que fazem imenso dinheiro com os diamantes e eles não fazem praticamente nenhum, porque há regras internacionais que dizem que eles não podem vender os diamantes. Portanto, acho que essa é que seria a história interessante para contar. É um dos países mais pobres do mundo, como o nome indica, está bem no meio da África, aqui a capital Bangui, que é uma cidade super bonita, quase toda a gente vive deste lado aqui no lado oeste. É um conflito, é uma guerra civil que de uma forma muito simplista se divide entre cristãos e muçulmanos. Já houve alturas em que os muçulmanos atacaram mais os cristãos e depois por contra-ataque os cristãos massacraram os muçulmanos, mas no fundo as guerras são todas lutas de poder e quanto mais nós compreendemos um conflito, mais dúvidas temos e mais perguntas temos, porque dizer que há bons e maus é muito simples, mas tentar compreender as coisas verdadeiramente é sempre extremamente complexo. Este é o aeroporto de Mpoko, em Bangui, e eu mostro esta fotografia só para vocês verem que durante muito tempo isto foi um enormíssimo campo de deslocados. Não se esqueçam que os refugiados são aqueles que têm capacidade de saltar as fronteiras porque têm questões monetárias e às vezes ligações familiares que os permitem, ou o facilitismo dos países vizinhos, como nós estamos a ter com os ucranianos ainda bem, sendo que os deslocados
são os refugiados dos pobres e normalmente os mais sofredores, porque perdem a casa e estão na mesma a viver dentro dos locais mais problemáticos. Eu trabalhei essencialmente, já lá tive 2 vezes, trabalhei essencialmente numa maternidade, na primeira vez. Gosto sempre de estar em África, porque para além de sentir que não há qualquer dúvida sobre o propósito da minha missão humanitária, porque todas as minhas dúvidas às vezes prendem-se com o que é que eu estou aqui a fazer, será que estou a ser útil, conflitos interiores, lá está, dúvidas éticas sobre ajudar, e nós em África, felizmente ou infelizmente, sentimos muita gratidão no nosso trabalho e normalmente não se pode generalizar os africanos porque os países são muito diferentes e as pessoas também são diferentes, mas têm uma forma, têm coisas em comum que eu aprecio, como a alegria, como o ritmo, a dança, como mesmo o relativismo perante os problemas, não é? Nós queremos que eles se preocupem e que hajam e que sejam mais estressados como nós, e eles ensinam-nos a viver. Há uma expressão que eu adoro em África que é, isto já foi dito em inglês, em francês, eu não sei em que país é que isto foi originário, mas acho que se aplica a muitos países africanos, que é os africanos em relação aos europeus, que dizem, vocês têm as horas, mas nós temos o tempo. E eu acho que isto diz muita coisa sobre a forma deles de estar na vida, que nos ensina também, não é? Ou seja, tem coisas péssimas, esta displicência e esta despreocupação muitas vezes leva a um grande incumprimento da sua função no hospital de trabalhar e salvar vidas, mas ao mesmo tempo adoça-nos a alma sentir que há esta forma poética de estar na vida que é tão diferente da nossa. Bom, Burundi, um país super bonito, um país também muito desconhecido a maioria, foi dos poucos países onde eu estive em missão que não está propriamente em guerra, ou não estava, e não está, mas tinha uma tensão política quase pré-genocídio. É considerado um dos países mais pobres do mundo, fica aqui como vocês estão a ver neste pontinho, e depois aqui aumentando, vocês veem que tem fronteira com o Ruanda, com o Congo, com a Tanzânia, e é aqui banhado por este lago muito famoso em África, que é o Lago Tanganyika. É super bonito, toda esta região do Ruanda, do leste do Congo, Burundi, Uganda, é muito verdejante, tem muitas montanhas. O Burundi é muito conhecido pelos hipopótamos e pelos crocodilos que tem no lago. Na sua capital, esta fotografia do topo da montanha, não é minha, mas é bonita, é do topo, mas eu vi vistas assim, é do topo da montanha de Bujumbura, a montanha chama-se Kiririki, nomes africanos muito giros, e mesmo Bujumbura, não sei porque é um nome que eu gosto, isto para vos dizer que mesmo na própria capital vocês conseguem ver hipopótamos e crocodilos na beira do rio. A pobreza africana leva a quê? Por exemplo, esta criança vítima de queimada, super frequente em África, porque não é assim tão quente como as pessoas pensam, porque eles às vezes precisam de se aquecer durante a noite, precisam obviamente de cozinhar, e tudo isto faz com o fogo, e tudo isto faz de uma forma sem qualquer segurança, e tudo isto faz com crianças a brincar no meio da casa sem espaço nenhum, e por isso há imensas crianças queimadas, é uma realidade que eu vi em quase todos os países africanos onde tive, e depois também há questões, lá está, de conflito, de tensões, que fazem com que mesmo muitas vezes inocentes, crianças sejam alvejadas, e este projeto que eu tive no Burundi, tive um momento muito especial, que passei lá o Natal, mesmo sendo completamente ateu, gostei de ir à missa em Bujumbura, no topo da montanha, no dia 25 de dezembro. Minha mãe ficou muito contente que eu tivesse ido à missa. E bom, e é isso. Iémen está e não está nas bocas do mundo, não é? Volta e meia, as pessoas, há ali qualquer coisa no Iémen. Percebam que o facto de não haver refugiados, e porque é que não há refugiados eu já irei explicar, faz com que nós achemos, aquilo não deve ser assim tão mau, não é? Porque os da Síria e os do Iraque e do Afeganistão fogem e querem chegar à Europa, não é? O Iémen não deve ser assim tão mau. Não, há países é que são tão maus, tão maus, tão maus, que eles não conseguem sair por forma alguma. O Iémen está
como vocês veem, no final da Península Arábica, sendo que a Arábia Saudita não os deixa passar a fronteira, porque não são propriamente escuteiros, são extremamente más pessoas. Oman, idem aspas, no sentido em que faz tudo aquilo que a Arábia Saudita quiser, e houve uma altura que havia refugiados do Iémen que atravessavam mesmo aqui para a Somália, que é um dos países mais perigosos e mais estados falhados do mundo, ao ponto que as organizações humanitárias nem conseguem lá muitas vezes trabalhar. Portanto, eu quando vi iemenitas a fugir para a Somália, pensei, ai meu Deus, mas eles não têm muitas hipóteses, e a Etiópia neste momento vive um conflito também terrível, portanto eles não são propriamente bem-vindos, e mesmo que conseguissem fazer esta travessia que tem que ser feita de barco, e é um mar relativamente agitado, nesta porta que dá entrada ao Mar Vermelho. Agora, o Iémen é um país também super antigo, super interessante. Dentro da Península Arábica, não sei se vocês sabem, não é? A vida nasceu em África. As primeiras civilizações são ali na Mesopotâmia, que é aquilo que é hoje a Síria e Iraque, e das civilizações mais antigas é também esta do sul da Península Arábica, a que nós chamamos Iémen. É um país cuja história sempre foi muito dividida entre norte e sul, portanto aqui norte e aqui sul, e o conflito que está em vigor desde 2014 é mais ou menos um conflito norte e sul, sendo que estas pessoas vivem num planalto, são das montanhas, estão todas elas acima de 2.000 metros, e estas pessoas que vivem aqui, e aqui vivem à beira-mar, são completamente diferentes, têm estilos de vida completamente diferentes, historicamente também têm ali algumas divisões, mas resumindo e concluindo, não é? Lutas por poder, ambição, ganância, aquilo que nós chamamos proxy wars, não é? Ou seja, uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irão dentro do Iémen, portanto eles dizem que não apoiam ninguém, mas toda a gente sabe quem é que apoia quem, e os iemenitas é que sofrem o impensável, e por isso é que as Nações Unidas disseram que será a pior crise humanitária dos últimos 100 anos, já morreram milhares de crianças à fome, cerca de metade da população está em risco de morrer à fome. Portanto, só para vos dizer que, por exemplo, as pessoas às vezes ficam ofendidas quando eu comparo estas questões, mas a questão não é, para já não é para ofender ninguém, é só mesmo para informar. Em termos humanitários, a Ucrânia não está no top 20 nem no top 30 das preocupações mundiais. Em termos geopolíticos, sim, não é? Porque é uma guerra que pode abanar o mundo. Mas em termos o número de pessoas que sofre, é incomparável aquilo que se passa no Congo, no Iémen, no Sudão do Sul, no Iraque, na Síria, bom, em tantos outros lados, Nigéria, quase toda a região do Sahel, que é o Mali, o Niger, a Mauritânia, o Chad, há infinitas, não são infinitas, mas são muitas crises humanitárias bastante piores do que da Ucrânia. E isto não é minimizar o que se passa na Ucrânia, isto é apenas dizer às pessoas, ok, por favor aproveitem um momento, já que estão a abrir o coração, abram-no mais um bocadinho e pensem que há mais mundo para além da Europa. Bom, o que é que eu vos queria dizer com esta fotografia? Património da Unesco, Sanaa, capital, é lindo, chamada Manhattan do deserto. Estes prédios têm milhares de anos e foram construídos de uma forma que ainda hoje arquitetonicamente há muitas dúvidas sobre como é que se conseguiu construir em altura há tantos anos atrás. Eu não fui a Sanaa visitar porque na altura estava interdito, mas consegui sobrevoar num dos voos que lá fiz e fiquei assim com umas pinceladas daquilo que, mas estas fotografias não são minhas, daquilo que de bonito se tem para ver. Isto é Aden, que nas minhas palavras, isto sou eu que inventei, parece o Rio de Janeiro das Arábias, no sentido em que é à beira-mar e tem montanhas e baías e tem assim contornos que fazem lembrar, só que, lá está, já era o país árabe mais pobre previamente ao conflito e neste momento uma das realidades é que todos os homens têm uma Kalashnikov. Portanto, como é que se resolve um conflito que é muito tribal, ou seja, a forma como a sociedade é organizada é muito diferente da nossa, e eles respondem ao líder da tribo, que depois responde ao sheik ou ao emir, portanto aquilo é muito difícil de explicar, mais uma vez, entre bons e maus, entre norte e sul, mas
era bom que tivesse um fim à vista, era bom que nós nos empenhássemos na preocupação também desta realidade. E uma das coisas que mais me marcou no Iémen, demoraria algum tempo a explicar isto, foi este êxodo de etíopes. Portanto, eu quando estava a atravessar o Iémen, a achar que estava a atravessar solo lunar, é um país dificílimo de entrar, talvez o país mais difícil de entrar onde eu já estive até hoje, porque a Arábia Saudita não deixa entrar ninguém. Isto só para vos dizer, não é, que não se vê estrangeiros, não se vê quase ONGs, não se vê nada, só se vê miséria e vê-se um cenário que, por acaso, o Iémen é super interessante porque tem mar, quer o Índico, quer o Mar Vermelho, tem deserto e depois tem montanhas, portanto e depois tem mais deserto para outros lados que eu não conheço. Mas isto para vos dizer que eu vi estas centenas de etíopes que estavam a tentar atravessar o Iémen para eventualmente chegar a outros países da Península Arábica mais ricos. E isto é a definição mais cruel de desumanidade que eu já vi. São pessoas que estão capazes e depois eles são escravizados e depois eles são presos e maltratados e obviamente que são vítimas de racismo porque os iemenitas não são pretos e por isso discriminam os pretos, não é? Bom, um mundo difícil, de pobreza, onde estes cenários me levam a pensar como é que nós salvamos o planeta quando há pessoas que estão a morrer à fome. E como é que nós explicamos a estas pessoas, olha, cuidado que há tartarugas que ficam com um saco de plástico e depois isto fica mal nas fotografias, porque estas pessoas não têm literalmente projeção de futuro e para nós protegermos o planeta temos que ter uma construção sólida de futuro, não é? Que é muito difícil de fazer, mesmo para nós que vivemos com todos os confortos do mundo, mas não consigo, isso deixar de viajar de avião não consigo, não é? Pá, e as minhas férias e tal. Imaginem estas pessoas que precisam ainda de evoluir para níveis que estão muito longe de nós e cujo mindset é apenas e só de sobrevivência. E enquanto assim for, nós vamos ter muitas dificuldades em ter um pensamento global que possa ser útil nas alterações climáticas. Bom, famílias inteiras que perderam os membros, muitas vítimas de conflito e também um povo espetacular que eu aprendi a adorar e com quem eu trabalhei. Bom, eu estou a gastar muito tempo, não tenho assim muita coisa a dizer sobre a faixa de Gaza, é tudo muito politizado, preciso assim de ajuda, mas é mais, eu tenho muita simpatia pela questão palestiniana, sei bem de que lado é que estou, mas em termos humanitários fez-me alguma confusão que tudo que acontece na Palestina, nomeadamente na faixa de Gaza, tudo é extremamente politizado ao infinito e acho que ser humanitário é apenas e só pensar nas pessoas e tentar fugir da política, portanto isso fez-me um bocadinho de confusão, tive sentimentos contraditórios. Sudão do Sul é o país mais bebé do mundo, criado em 2011, não sabemos nada sobre este país, é uma planície, é quase um pântano gigante, é claramente dos países mais pobres do mundo e das coisas mais subdesenvolvidas que eu já vi, o que, lá está, faz com que a ajuda seja extremamente necessária, extremamente fácil de compreender e as interações com a África profunda, para mim, são pura magia e são pura poesia e são de alguma forma construtoras de uma filosofia de vida que eu prezo e que tento alimentar. Ora bem, hospital muito simples, formas de, reparem que isto era o hospital onde nós trabalhávamos, pessoas que não têm nada, encontros ocasionais que valem tudo valer a pena, e formação, não é? Não esquecer que grande parte da nossa missão é formar, é deixar conhecimento no local, e às vezes encontramos, como por exemplo aqui no Sudão do Sul, enfermeiros que não sabem matemática básica, e isto é obviamente perigoso para os doentes, porque nós dizemos, olha, tens que dar 100 miligramas deste medicamento e eles não conseguem fazer as contas. Portanto, os déficits de conhecimento, de formação, porque eles foram crianças soldado, alguns deles, não é? Quando nós estávamos a brincar com o PlayStation, eles tinham uma Kalashnikov no meio do mato.
portanto é normal que não saibam a matemática como nós a sabemos, por isso os desafios, não só culturais, como fez aquela pergunta que lançamos antes de eu começar aqui a mostrar fotografias, são às vezes ao nível de ter que ensinar matemática para que não se enganem nas doses. Esta fotografia que é que eu vos queria mostrar? Provavelmente vocês não sabem o que é isto. Isto é um déficit proteico, o que faz com que as crianças fiquem com o cabelo alaranjado. Portanto, isto é um sinal de desnutrição severa. E foi dos poucos países do mundo onde eu vi isto com muita frequência. Portanto, não eram um nem dois, eram muitas crianças que não têm aporte proteico suficiente e um dos sinais é este alaranjamento do cabelo, que parece assim uma coisa gira, mas não é sinal de desnutrição grave. E bom, muito importante, não é? É pôr estas meninas na escola, porque estas meninas do Sudão do Sul, em média, têm 6 ou 7 filhos, em média 1 ou 2 vai morrer, em média uma em cada 20 ou 30 delas vai morrer durante o parto, e por isso, uma das coisas mais importantes, na minha humilde opinião, é pôr estas meninas na escola e fazer com que elas vão à escola até ao fim, e para isso é preciso que as guerras não existam e que eles consigam se alimentar. Portanto, já foi aqui dito, eu como não ganho dinheiro com os meus livros, não tenho problema em expô-los aqui. Se tiverem curiosidade sobre histórias do mundo, de missões, essencialmente este aqui no meio, que relata muitas das minhas missões, pode ser do vosso interesse, e é isto. Uf. E é isto, e é muito rico e muito emocionante. É uma partilha extremamente profunda e muito sentida, e muito obrigada. As fotografias transpareceram tanta coisa, tantos sentimentos. Acho que costuma-se dizer realmente que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e o Dr. Gustavo escolheu cada fotografia a dedo. Eu acho que já nos disse imensa coisa, questões que eu até tinha aqui para lhe colocar. Eu creio que já partilhou, mas ainda assim eu gostava de lhe colocar, porque estas fotografias também teve aqui momentos de alegria, tinha aqui momentos de maior dor, tinha aqui momentos de mais sofrimento, de alguma tristeza até. Há algum... Quando nós vamos para uma missão destas, e regressamos, é necessário... Primeiro a primeira questão é, ficam memórias, não é? Portanto, e certamente nessas memórias há umas que destacará, quer pela beleza ou pelo sofrimento. Por outro lado, podemos dizer que os laços ficam para toda a vida, ou quando nós regressamos temos que cortar o cordão umbilical que estabelecemos enquanto lá estivemos? Senão fica difícil de gerir nós enquanto seres humanos. É assim, eu detesto dar conselhos às pessoas de como viver, e a minha forma de estar na vida é apenas uma. Há muitas respostas possíveis para essa pergunta. Claro que nós gradualmente vamos diluindo o bom e o mau que trazemos dentro de nós destas missões. É quase como vamos de férias, não é? Quando voltamos de férias, ainda estamos assim em êxtase, e depois vamos assim mornamente deixando as energias fugirem da nossa carapaça. E este tipo de experiências, obviamente que noutra dimensão, acredito que tenham o mesmo efeito sobre as pessoas. Portanto, o impacto é muito grande, o regresso é muito intenso, e depois com o tempo, não é? Nós regressamos um bocadinho à nossa forma de estar. Eu acho que é importante nós tentarmos guardar o bom e não esquecer o mau como força propulsora de pensamento do mundo, mas que não seja, não é, uma cruz, uma cicatriz profunda. E nós não temos que viver com as dores todas do planeta, nós temos que podemos ver as maiores tristezas do mundo e tentar viver em alegria, porque estamos no lado certo da força. Logo, acho que
cada pessoa tem a sua forma de interiorizar e seccionar na sua cabeça a forma como estas experiências lhe moldam o resto da sua vida. E o que eu prezo é que seja tudo feito dentro da saúde mental, não é? Do Uhum, bem-estar, porque nós, se não estivermos bem connosco próprios, também não conseguimos ajudar ninguém. Portanto, seja uma missão, sejam 10, sejam 50, nós temos é que conseguir estar felizes e que o nosso sorriso seja sempre o uhum. nosso bilhete de identidade. Vai daí, cada um. Cada uma destas missões certamente traz sempre novas aprendizagens e novas recompensas. Ou chegamos a uma altura que há Olha, pouco dizia que o trabalho humanitário é uma profissão, mas na profissão nós também, no nosso dia a dia, também temos, não é? E, portanto, essa aprendizagem e a vida é uma aprendizagem contínua. Agora, sente-se mais essa aprendizagem numa missão humanitária? É mais forte? Ou é equivalente ao trabalho que faz no seu dia a dia como intensivista e que certamente aí também vive com muita emoção? eu não tenho dúvida nenhuma que as minhas missões são um marco enormíssimo na minha vida e bem ou mal eu orgulho-me imenso, são as minhas medalhas e desde 2009 que toda a cronologia da minha cabeça anda à volta de se foi antes ou depois da missão X ou Y ou Z. Portanto, quando é que aquilo aconteceu? Isso foi depois da volta. Isso depois não, isso eu já sei. Portanto, marca claramente para mim tudo aquilo que acontece à volta da minha vida. Portanto, cada missão acrescenta sempre qualquer coisa, sem dúvida. Agora, eu aqui há dias escrevi um texto a propósito da medicina de guerra e a forma como as palavras me saíram sobre este assunto foram da seguinte forma: eu aprendi tudo na minha primeira missão e as seguintes só serviram para comprovar e para mostrar que é da persistência, da consistência, da coerência que nós conseguimos realmente fazer a diferença. Porque lá está, fazer uma coisa bem feita uma vez todos nós conseguimos fazer. Agora, tornar hábito fazer coisas boas e bem feitas é que é um bocadinho mais exigente. Portanto, retirando ou não o sentido poético que as minhas palavras possam ter, porque não se consegue dizer tudo em 2 ou 3 frases, mas há muita verdade nisto que eu escrevi, que é, eu aprendi tudo na minha primeira missão, no sentido filosófico, não é? No sentido de mundo, em termos médicos, em termos de cultura e em termos de mundo, claro que não, mas em termos humanitários, acho que aprendi tudo na República Democrática do Congo, e depois as Uhum. restantes foram só para confirmar, quase como aquelas pessoas, não é, que confirmam todos os anos o amor perante a sua cara metade, não é? Primeiro é um casamento e depois cada ano é só para confirmar que ainda lá está. Acho que é mais ou menos assim. Estamos quase a terminar, mas eu não resisto a perguntar se existe algum lugar, alguma missão que ainda não tenha realizado e que anseia um dia vir a realizar. E porquê? Sim, olha, a Somália, porque sou estúpido o suficiente de gostar de desafios e de ter uma certa atração pelo abismo, e porque, sei lá, há curiosidades de comentários, de histórias, de livros, há vários livros que não sei porque me levaram à Somália e eu tenho uma curiosidade imensa, e obviamente porque é um país que precisa de imensa ajuda humanitária. O meu primeiro chefe, que para mim foi um ídolo a todos os níveis na minha primeira missão, foi assassinado em Mogadishu, ao serviço dos Médicos Sem Fronteiras, e isso também, ou seja, não preciso provar nada a ninguém, nem a mim próprio, mas faz com que eu tenha, não sei porquê, uma certa vontade por aquele enormíssimo desafio que é aquele país, se é que se pode chamar um país, aquele conflito que já dura desde os anos 90 Uhum. e que é um Estado completamente falhado e que é perigosíssimo a todos os níveis, portanto, era aí no Corno da África que eu gostava de voltar a ser feliz. E certamente o será. Hum, Se me permitir Claro, invadir-lhe um bocadinho o seu espaço mais ok. privado, o Dr. Gustavo está ou em missão ou está num bloco na prática clínica
quando não está em missão, quando não está na prática clínica, como é que ocupa o seu tempo, Dr. Gustavo? Como é que carrega ou recarrega as baterias? É possível saber? Sim, acho que sou uma pessoa muito normal, que gosto de futebol, gosto de estar a beber uns copos com os meus amigos, gosto imenso de desporto, quero fazer, quero ver, volta e meia, e por isso anda muito por aí. Tenho uma paixão por vários desportos e tenho, sei lá, uma vida social que não sendo, nunca é tão boa como nós gostaríamos, é sempre curta, mas Uhum. sou um rapaz super normal nesse sentido. Muito bem. Gosto de ler, também gosto de ler, e como sabem escrever, pois, mas Sim, isso sem dúvida. Antes ultimamente. de terminar, eu gostava também, peço desculpa que eu interrompi-o. Não, não, estava a dizer que ultimamente também tenho lido bastante, também é uma coisa que ocupa bastante o meu tempo. Muito bem, eu estava só a dizer que antes de terminar e antes de lhe pedir um último contributo, gostava só de partilhar aqui uma intervenção do nosso colega que nos acompanha, o João Ferreira, que diz que não é pergunta, mas apenas um comentário sentido e espontâneo. A apresentação que passou foi uma lição de realismo sobre o mundo, um grande abrir de olhos e alerta, muito obrigada e também, claro, muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido. É, sem dúvida, e eu sublinho e reforço. Agradecia também, a pergunta há pouco não referi, era da Rita Graça, portanto também agradecer à Rita. E, e uma última pergunta que eu também não resisto a fazer. Eu sei que já nos deixou aqui imensas mensagens e já nos deixou aqui imensos conselhos, imensas recomendações, imensas partilhas. Há uma que me encheu particularmente quando dizia que tem coração que chegue para abraçar cada um destes desafios. E eu acho que esse ter coração que chegue até me emociona. É sem dúvida, acho que diz tudo daquilo que o Dr. Gustavo faz pelos outros. Mas a terminar, e acho que todos certamente concordarão que saímos daqui muito mais ricos, conscientes também desta importância da humanidade global, como me referi há pouco, conscientes desta necessidade de resiliência, não é? De empatia, de compaixão pelo próximo. Será que lhe posso pedir um take-home message? Será que lhe posso pedir Oh, é de uma graça. uma última mensagem? Eh, Ora bem, Temos alunos, temos temos alunos, colegas, exatamente, temos temos jovens, participantes, exatamente, temos. teremos certamente colegas de todas as idades, alunos de todas as idades aqui a Assim, assistir. pois isso é que é pena não estar a ver as caras nem as pessoas, a comunicação implica bilateralidade e isto é muito bom. É verdade. Bom, o que eu queria dizer é assim, eu não gosto nada de me armar em life coach e em inspirador e coisas assim, porque não sou, ou não quero ser, mas gosto de partilhar reflexões. E acho que a única coisa que nós temos a certeza absoluta na vida é que vamos ter que viver connosco próprios até ao fim. Isso é a única coisa que temos mesmo a certeza absoluta. E por isso convém, não é, vivermos em paz connosco e gostarmos de nós próprios. E eu gosto de olhar para a vida como quem está a escrever um livro, não é? Isto não é presunçoso, porque nós não precisamos todos de ser super interessantes e fazer coisas incríveis, não é? E às vezes na simplicidade e na banalidade estão os maiores seres humanos. Mas se nós olharmos para a vida como um livro que iremos escrever no sentido figurado, provavelmente gostamos ou gostaríamos de um dia olhar para trás e que esse livro fosse interessante e que fosse rico. E certamente não será a marca do carro e o sítio onde nós compramos a nossa casa de férias que será uma história, um capítulo bonito da nossa história do livro. Portanto, se me permitem, não é? Com toda a humildade, não é? Olhem para a vossa vida como se fosse um livro que vocês estão a escrever e façam-no bonito. Essa não podia ter sido uma mensagem mais bonita, mais bonita para terminarmos. Muito obrigada, Dr. Gustavo. Eu é Muito que agradeço. obrigada por Um esta prazer. hora muito rica que passou Muito connosco. obrigado. E desejo-lhe continuação de uma boa tarde e a todos também
que ficaram connosco até ao fim. Muito obrigada, continuação de uma boa tarde para todos e hoje vamos felizes. Obrigada, uma boa tarde, com licença.